tarde a todos. Vamos dar início a estes nossos trabalhos da tarde. Espero que tenham almoçado bem. Isto diz que depois do almoço é a hora das trevas. Acho que é assim, um momento também de termos um painel de testemunhos de movimentos eucarísticos para nos aguçarem também o gosto por quem se envolve depois no terreno com esta espiritualidade e com a sua vivência também da Eucaristia. Antes de passar aqui a palavra aos nossos convidados, queria só recordar, para fazermos um bocadinho a ponte entre esta manhã e aquilo que agora vamos aqui ouvir, o padre Conrado Maggioni dizia-nos de manhã que a Eucaristia é para nós porta de fraternidade celebrada e que o pão parte-se para ser partilhado, o pão é dividido para criar comunhão. E é isso que nós vamos agora ouvir neste painel. São pessoas que pertencem a movimentos no qual se vive a fraternidade da celebração da Eucaristia, onde o pão partilhado se torna comunhão. E por isso agradeço aos quatro por terem aceito também aqui dentro desta plateia partilharem um bocadinho a vossa experiência pessoal. Vou fazer uma pequenina apresentação dos quatro, para sabermos quem é que temos diante de nós, mais do que um currículo académico, a experiência que vão tendo, para depois enquadrar o testemunho que cada um deles irá dar. Vamos começar com a Odete Alves, que vem substituir o Carlos Silva, que estava convidado da Rede Mundial de Oração do Papa, do Apostolado da Oração de Ceia, mas por motivos de doença pediu para ser substituído e em sua representação dentro do mesmo movimento temos aqui a Odete Alves, do Apostolado da Oração, da Rede Mundial de Oração do Papa de Chaves. É licenciada em Ciências Religiosas, com uma tese bem interessante em relação entre a teologia e a beleza na Universidade Gregoriana, também com uma escola de formação de formadores de Salamanca. Pronto, saltando assim a parte mais académica, especialização em gestão executiva das organizações sociais, mas dedicada ao Secretariado Diocesano da Educação Cristã para a Catequese de Chaves, membro do Conselho Diocesano da Pastoral, coordenadora da Catequese da Paróquia de Santa Maria Maior, ministro extraordinário da Comunhão, membro da coordenação da Caritas Paroquial, então está aqui como coordenadora da Rede Mundial de Oração do Papa e do Movimento Eucarístico Juvenil, o MEJ. Depois temos a seguir o Mário Silva, que vem de Mafra, é irmão da Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Santo André de Mafra desde 2007 e membro da mesa administrativa desde 2015. Licenciado em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Nova de Lisboa, colabora na Paróquia de Mafra desde os 16 anos, começando como catequista, animador e responsável do grupo de jovens, formador, sendo atualmente responsável do grupo de acólitos. Desde 2019 e fevereiro de 2022 foi igualmente formador da Escola de Leigos. Depois, em terceiro lugar, temos a irmã Amália Saraiva, irmã reparadora de Nossa Senhora de Fátima, religiosa desta congregação, licenciada em Educação, desempenhou várias missões ao serviço da congregação, nomeadamente em Moçambique e Timor, e também a direção da revista Stella. Faz voluntariado na Comunidade de Vida e Paz e diz que tem muito privilégio e alegria em ser reparadora, adoradora a tempo inteiro, procurando viver na fidelidade o carisma reparador pedido por Nossa Senhora do Rosário de Fátima, a Santa Jacinta Marto, e por ela transmitido ao venerável Padre Manuel Nunes Formigão. E depois, com muita alegria, temos aqui a Margarida Barroso, 19 anos, parabéns, Margarida, por estar aqui nesta plateia tão nova. Também é o lado mais jovem, nós queríamos que o Congresso Eucarístico fosse intergeracional e que pudesse chegar aos jovens, e por isso a Margarida Barroso vem aqui também com esta carga dos jovens do nosso mundo, do tempo contemporâneo, que gosta e que vive também a Eucaristia, está aqui em representação da Liga Eucarística. Frequenta o segundo ano de Direito na Universidade do Minho, membro do coro polifónico Santa Maria do Prado, Vila do Prado, do Arciprestado de Vila Verde,
Também é salmista e corista, cofundadora em 2018 do grupo Jovem Mundo Novo, da Liga Eucarística da Paróquia de São Julião da Laje, do mesmo arciprestado de Vila Verde. Pertence também à direção arquidiocesana da Liga Eucarística. Tendo feito as apresentações, vamos então começamos com o apostolado da oração, com a Odete Alves. Esta é a hora das trevas e eu prometo que vou ajudar. Senhores cardeais, senhores bispos e sacerdotes, caríssimos congressistas e irmãos na fé. Sabemos que o apostolado da oração nasce da intuição do padre jesuíta Francisco Xavier Gauthier no ano de 1844. Este é um momento especial para falar do apostolado da oração. Este ano celebramos 180 anos da sua existência. Também, no dia 27 de dezembro de 2023, celebraram-se, aliás, os 350 anos da primeira aparição do coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque. Desde essa data, inaugurou-se o Jubileu do Coração de Jesus, que vai de 27 de dezembro de 2023 a 27 de junho de 2025, data da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O entusiasmo dos Papas consolida o apostolado da oração, que se torna uma obra da Igreja confiada à Companhia de Jesus. Em 1864, 20 anos depois, o apostolado da oração entra em Portugal e nunca mais parou, com uma grande adesão de pessoas no século XX. A sua vivência é marcada pela oração nas primeiras sextas-feiras de cada mês, com uma espiritualidade muito voltada para o coração de Jesus, para a adoração eucarística e para as intenções de oração do Papa. Em 2014, sob o impulso do Papa Francisco, o apostolado da oração inicia um processo de refundação. Passou a designar-se Rede Mundial de Oração do Papa, RMOP, tornando-se uma obra pontifícia em 2018 e uma fundação vaticana em 2020. A missão: rezar pelos grandes desafios do mundo, que são apresentados pelas intenções mensais da oração do Papa. Atualmente, ainda existem em diversas paróquias os tradicionais centros do apostolado de oração, com os seus zeladores e associados. Mas temos, simultaneamente, a redefinição de centros do apostolado de oração em rede mundial, que conta com novas formas de oração e de participação, fortemente implantado no ambiente digital, abrangendo diversas gerações, sempre a partir da oração pelos grandes desafios do mundo, propostos na intenção mensal de oração do Papa. Esta refundação do apostolado da oração em rede mundial de oração do Papa foi acompanhada por uma renovação e atualização da devoção ao coração de Jesus, com a implementação de um itinerário espiritual chamado o Caminho do Coração. Entre os trabalhos da Rede Mundial de Oração do Papa Internacional e Portugal, temos os tradicionais centros do apostolado da oração, com os seus zeladores e associados, espalhados pelas paróquias do país. O vídeo do Papa, que apresenta a intenção mensal de oração em 22 idiomas. As aplicações para telemóvel do site Click to Pray e e-Rosary em 7 idiomas. As newsletters semanais, as revistas mensais, Mensageiro e Cruzada, a presença nas redes sociais, Facebook, Instagram e podcast A Praça de Pedro. E ainda o Movimento Eucarístico Juvenil, MES, a vertente juvenil da Rede Mundial de Oração do Papa. Na paróquia de Santa Maria Maior, Chaves, distrito de Vila Real, diocese de Vila Real. Em Chaves, na paróquia de Santa Maria Maior, o apostolado da oração foi fundado em 1876, quase a celebrar 150 anos de existência. Caiu-me no colo, em janeiro de 2023, moribundo pela idade avançada dos seus membros,
mas sobretudo pelos efeitos da pandemia que vitimou alguns membros e obrigou ao distanciamento físico, ao isolamento, ao jejum da Eucaristia e da oração fraterna em comunidade. Mas foi exatamente esta longa e dura pandemia que do resto de Israel, 2 zeladoras e 4 associadas, fez possibilitar a refundação do Centro do Apostolado de Oração em rede mundial de oração do Papa. O momento de transição da presidência, entre aspas, foi a oportunidade para o Centro do Apostolado de Oração de Santa Maria Maior renascer, reconfigurado a uma nova dinâmica de organização, de participação e de presença. Inicialmente, alguma resistência, mas simultaneamente a alegria contida pela novidade e jovialidade da rede. No ano passado, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a 16 de junho de 2023, 18 novos elementos se comprometeram de forma efetiva com a missão da rede. Reunimos mensalmente e cada reunião é dinamizada por um elemento diferente. Também temos a rede no WhatsApp, que agrega estes e outros elementos que solicitam e recebem com muito agrado as 3 orações diárias do Click to Pray e toda a informação relativa à intenção mensal do Papa. A 7 de janeiro de 2024, no domingo da Epifania do Senhor, nasce em Chaves o MES, Movimento Eucarístico Juvenil, a franja infanto-juvenil da Rede Mundial de Oração do Papa. Com uma gestação de 10 meses, um grupo de 15 elementos, crianças, adolescentes e jovens, aderem com muito entusiasmo a este projeto de vida cristã, centrado na Eucaristia, na Palavra de Deus e na missão de compaixão pela humanidade. Numa paróquia com mais de 550 catequizandos, percebemos a insuficiência da catequese semanal para a consolidação de uma fé dinâmica, vivida em comunidade eclesial e comprometida. Assim, sonhamos um caminho de aprofundamento da fé, integrado na caminhada catequética e também para responder ao desejo de uma vivência cristã mais intensa de alguns catequizandos e à sua vontade de abraçarem um projeto de vida comum, onde os membros se sentem verdadeiramente sintonizados com a pessoa de Jesus Cristo e o seu Evangelho. Nós, os catequistas, sabemos que a catequese é um árduo trabalho em terreno muito árido. Muitos catequizandos frequentam a catequese por imposição dos pais, pela tradição a cumprir, pelas festas a realizar ou por mera sequência dos ciclos de vida. Muitas vezes, sobretudo com os catequizandos da adolescência, a nossa missão de catequistas é quase uma missão impossível. Não fosse a graça de Deus a suster-nos, porque os pais não querem saber e os destinatários muito menos. O MES é então aquele espaço, aquele momento, a oportunidade de as crianças, os adolescentes e os jovens estarem com aqueles com quem se identificam em termos de valores cristãos, se divertirem de forma saudável e feliz, crescerem com quem também deseja amadurecer em Cristo, rezarem com quem também se sente motivado a descer ao mais profundo, caminharem na fé com quem também deseja ser acompanhado pelos seus irmãos, celebrarem a fé em igreja, em comunidade, também com quem vive a alegria de um compromisso autêntico com Cristo. Se ser santo é a vocação universal de todo cristão, o megista é aquele que recebeu esta vocação e sente um forte apelo a responder à mesma com imensa alegria, num compromisso com um Cristo profundamente feliz e contagiante, em rede de coração e comunhão. Romperam o caminho 15 elementos e são, neste momento, passados 5 meses, 24. 6 elementos dos 8 aos 10, 9 elementos dos 11 aos 14 e também 9 elementos dos 15 aos 19.
Todos frequentam a catequese, exceto uma jovem. Temos ainda 4 jovens que têm vindo a conviver com o grupo sem compromisso de pertença. Destes, 2 não frequentam a catequese e 2 crismaram-se no passado domingo. Temos, então, um total de 28 elementos nas últimas atividades. O MES está sempre aberto ao vinde e vede, e quem o visita, estranhamente, fica. Interessante como em pouco tempo o grupo cresceu significativamente. É a prova de que este caminho, o MES, é atual e fascinante. O MES de Santa Maria Maior é um único grupo, embora as atividades sejam realizadas em pequenos grupos, de acordo com as idades. Grão de trigo até aos 10, espiga de trigo dos 11 aos 14, seara dourada a partir dos 15. Temos uma equipa de 8 animadores que os acompanham de forma muito personalizada. Da equipa de animadores fazem parte 3 jovens, catequistas e pais. As atividades são mensais, dentro e fora de sala ou em comunidade paroquial. E no dia-a-dia têm a ajuda de recursos preparados mensalmente com atividades que os ligam à experiência do encontro mensal, à intenção do Papa para cada mês, ao grupo de referência e à comunidade cristã. Além do compromisso da oração diária e de oferecimento pelas intenções do Papa, os megistas vivem de forma comprometida com a Eucaristia, de onde partem sempre com a chamada memória da celebração, uma espiga. Esta espiga recorda-lhes a morte e a ressurreição de Jesus, Cristo, pão vivo para o mundo. O dar a vida e ser alimento para os outros no serviço, a unidade, a comunhão na missão. Desde alguns anos a esta parte, tem sido o desejo da paróquia a formação de um grupo de jovens. Todos os anos temos tentado a criação do grupo com crismandos e no ano passado com os que participaram nas jornadas. Tentativas falhadas. Com o MES, o grupo de jovens surgiu naturalmente. Mais os 4 da Seara Dourada. Temos 12 megistas jovens, 3 dos quais animadores, mais os 4 visitantes assíduos, que também são jovens. 16 jovens em caminhada. Há mais de 10 anos que não existia grupo de jovens na paróquia. Algo muito importante a referir é que os pais dos megistas se sentem megistas também. Não reúnem com os filhos, mas acompanham-nos nas atividades do exterior e vestem, literalmente, a camisola, ou seja, a t-shirt do MES. Apenas alguns destes pais pertencem formalmente à rede. Percebemos que temos aqui uma terra bem disposta, disponível a deixar-se trabalhar. Uma experiência também muito positiva na paróquia de Santa Maria Maior Chaves é a sessão orante. A catequese. É uma prática que cada grupo de catequese, uma vez por mês, põe em ação. Nós, os catequistas, sentimos que os nossos catequizandos gostam de rezar, mas, no geral, têm pouco hábito de rezar e não sabem rezar. E percebemos que muitos catequistas também não o sabem fazer. Assim, este ano, implementamos a sessão de oração pelas intenções do Papa em cada grupo de catequese, na chamada Semana da Sessão de Oração. Todos os 550 catequizandos de cada etapa à sua medida têm contacto com o vídeo do Papa e com as intenções do mês. Para cada etapa é preparado mensalmente um esquema dinâmico de oração que é colocado em prática por cada catequista em ambiente de reflexão, de oração, de partilha e compromisso. Em síntese, diria: profundamente embrenhados na paróquia e ao seu serviço, promovendo a edificação da mesma, pelo oferecimento ao Pai, tornamo-nos disponíveis para a sua missão de compaixão na Igreja e no mundo. Alicerçados na palavra e na Eucaristia, como os discípulos de Emaús,
fazemos o caminho a partir do nosso coração para o coração de Cristo, para sermos enviados em missão. Peço o favor de lançarem a galeria de imagens, por favor. São imagens dos materiais, das atividades. Os materiais. Não estão todos, claro. Obrigada. Falta a dimensão eucarística da Rede Mundial de Oração do Papa e do MES. O agradecimento foi pela ajuda na partilha da galeria. A Eucaristia revela-nos o amor que vai até ao fim, um amor que não tem medida, que é a força da ressurreição. Jesus Cristo deseja levar-nos por este caminho. Na comunhão do seu corpo e sangue, Cristo deseja estar profundamente unido a nós, comunicando-nos o seu Espírito. Dá-nos a sua capacidade de amar, de oferecer as nossas vidas com Ele pelo reino de Deus. É por isso que a Rede Mundial de Oração do Papa, chamado Apostolado de Oração, nos convida desde há 180 anos a disponibilizar-nos em cada manhã para a missão de Cristo. Mediante a oração de oferecimento, dizemos a Jesus: aqui estou, podes contar comigo. Oferecer-se cada manhã para o serviço de Cristo significa acolher, cheios de gratidão, o dom gratuito do amor de Deus, responder a este amor, colocando-nos ao serviço do reino, apesar das incoerências, limites e fragilidades vividas. Tal oferecimento faz-nos entrar numa existência eucarística, numa vida entregue ao serviço do Senhor e dos outros, ao serviço da Igreja e do mundo. Unir a vida a Cristo impele-nos a dar a vida pelos outros, tal como fez Jesus. Faz-nos descobrir que, apesar da nossa pobreza e limitação, a nossa vida é útil aos outros. Sabermos-nos amados, escolhidos e habitados por Ele torna-nos capazes de responder a tanto bem recebido, oferecendo a própria vida, alimentando-nos de modo especial da celebração eucarística, unidos à oblação de Cristo ao Pai. Na oração de oferecimento, dizemos a Jesus: aqui estou, podes contar comigo. Oferecer-me cada manhã para o serviço de Cristo, acolher cheia de alegria e gratidão o dom gratuito do amor de Deus, é responder a esse amor, colocando a minha vida ao serviço do reino e fazê-lo apesar das minhas incoerências, limites e fragilidades. O centro e o coração do carisma da Rede Mundial de Oração do Papa é a disponibilidade apostólica para a missão de compaixão de Jesus pelo mundo. É a atitude do coração de oferenda total, da minha vida com tudo o que sou, com tudo o que tenho, unida a Cristo para a sua missão pelo reino de Deus. É a disponibilidade plena, sem reservas, para que Jesus disponha de mim em favor do seu reino. Rede Mundial de Oração do Papa e MES, assim fazemos-nos Eucaristia com Jesus Cristo em união com Ele,
para o mundo, como pão partido para a fome dos irmãos. Para mim, viver eucaristicamente é viver disponível para Cristo, para a sua missão, com tudo aquilo que sou e tenho, para colaborar com Ele na sua missão de compaixão em favor dos irmãos, tornando-me discípula eucarística, por Cristo, com Cristo, em Cristo, instrumento de amor e redenção. E terminamos rezando em conjunto. Pai de bondade. Passamos a slide. Pai de bondade, eu sei que estás comigo. Aqui estou neste dia. Coloca mais uma vez o meu coração junto ao coração do teu Filho Jesus, que se entrega por mim e que vem a mim na Eucaristia. Que o teu Espírito Santo me faça seu amigo e apóstolo, disponível para a missão de compaixão. Coloco nas tuas mãos as minhas alegrias e esperanças, os meus trabalhos e sofrimentos, tudo o que sou e tenho, em comunhão com os meus irmãos e irmãs desta rede mundial de oração. Com Maria, ofereço-te o meu dia pela missão da Igreja e pelas intenções de oração do Papa e do meu Bispo para este mês. Amém. Obrigada. Vamos agora a um testemunho da Confraria do Santíssimo Sacramento. Então, muito boa tarde a todos. Ao começar a minha intervenção, gostaria de começar por agradecer à organização do 5º Congresso Eucarístico Nacional, na pessoa de Sua Excelência, o Sr. Dom José Cordeiro, Arcebispo Primaz de Braga, Presidente da Comissão Episcopal de Liturgia e Espiritualidade e Delegado Nacional para os Congressos Eucarísticos, o convite que me foi dirigido e à Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paróquia de Santo André de Mafra para apresentar este testemunho. Em segundo lugar, partilho convosco que tenho a honra de pertencer a uma instituição que, tendo sido fundada na sequência do Concílio de Trento, nós não sabemos a data exata, mas cujo primeiro testemunho de que é feita a referência à sua existência data de março de 1597, aporta consigo e é herdeira de mais de 400 anos de história e tradição, mas que tem procurado atualizar-se às exigências da vida cristã nos dias de hoje, que são repletas dos desafios que todos conheceis. Posto isto, e como notam pela minha voz, reconheço que vos falo com temor e tremor, dado que outros e mais dignos irmãos desta venerável Irmandade seguramente vos transmitiriam bem melhor do que eu a importância que a centralidade de Cristo, da Eucaristia e do culto eucarístico devem assumir na vida de um cristão e, de modo particular, enquanto irmão ou confrade do Santíssimo Sacramento. Sinto que eu, como irmão, vejo mais longe porque sou carregado aos ombros por gigantes, dado que, além de inúmeros presbíteros portugueses e estrangeiros, esta Irmandade conta entre os seus mais de 300 irmãos, com o abade de Heiligenkreuz, Dom Maximilian Hein, com Sua Excelência, o Núncio Apostólico Dom Ivo Scapolo, que saúdo, com Sua Eminência o Cardeal Tolentino, Sua Eminência o Cardeal Clemente, que também saúdo, Patriarca Emérito de Lisboa, Sua Eminência o Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, que igualmente saúdo, e Sua Excelência o Sr. Dom Nuno Brás, Bispo do Funchal. Permitam-me que o refira em último lugar, porque enquanto Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa, era presença assídua nas celebrações e festas da Irmandade, e pelo seu testemunho e modus celebrandi, muito contribuiu para o aprofundamento e enriquecimento da vida espiritual e eucarística da Irmandade e, de um modo muito particular, também no meu caso.
Por isso, ao preparar este meu testemunho, em vez de cair na tentação que muitas vezes temos de inventar algo novo, decidi fazer algo que me foi despertado nas aulas de revelação e tradição. A importância da tradição. De passarmos à geração seguinte o que recebemos dos que nos precederam na fé. Por isso, as palavras que vos digo de seguida têm por base um escrito do Sr. Dom Nuno Brás, que foi publicado há uns anos atrás, numa obra de vulto, por ocasião assinalando também os 400 anos da Irmandade, intitulada Mafra Sacra. A Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra, cujo primeiro compromisso conhecido remonta a 19 de março de 1725, é a herdeira da Confraria do Santíssimo Sacramento de Mafra. Esta foi a que se faz referência nos escritos de 1597. O texto do compromisso de 1725, para além da clarificação dos procedimentos que diziam respeito à vida da Irmandade e da reafirmação do culto ao Santíssimo Sacramento e à paixão de Nosso Senhor, acrescentavam-se também ainda, como tarefa da Irmandade, a realização do sufrágio das almas dos irmãos, que deste modo passou a figurar, e ainda é hoje, um dos principais propósitos desta Irmandade. Os pontos essenciais da espiritualidade da Real Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra, de acordo com o primeiro compromisso, são o culto eucarístico, o culto da paixão do Senhor, o sufrágio das almas dos falecidos e a ajuda mútua na vida cristã. Envolvidos quase 300 anos da publicação do primeiro compromisso, em 2017 os estatutos da Irmandade foram reformulados, foram atualizados, também com o objetivo de cada vez mais a Irmandade dar resposta aos desafios dos dias de hoje que se põem à vida cristã e a nós enquanto membros da Irmandade. E por isso os seus fins foram redobrados em 10. Ajudar os seus membros no crescimento da fé católica, promovendo a piedade cristã, subsidiando e intensificando o culto do Santíssimo Sacramento, fomentar o exercício da caridade cristã, entendida no seu mais amplo sentido como manifestação de amor, promover a festa do Corpo de Deus, solenizar no segundo domingo da Quaresma a procissão do Senhor Jesus dos Passos, efetuar no quarto domingo da Quaresma a exposição e procissão das imagens da Real e Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Mafra, solenizar no domingo de Ramos a procissão das 7 Dores de Nossa Senhora, efetuar a procissão do enterro em Sexta-feira Santa, sufragar as almas dos irmãos e benfeitores, socorrer os irmãos necessitados e os pobres da paróquia, relacionar-se com outras irmandades, organizações religiosas e civis para a realização dos objetivos referidos. Os estatutos de 2017 introduziram igualmente um novo capítulo relativo à vida espiritual. Em particular, sublinha a responsabilidade que a Irmandade tem da formação espiritual dos seus membros para o adequado exercício da vida espiritual, tanto na forma individual como coletiva, e como ela deve facilitar o acesso aos sacramentos e fomentar as ações que permitam o crescimento da fé dos seus membros. A vida cristã assume não raras vezes dimensões que a tornam mais específica. É o caso da devoção ao Santíssimo Sacramento e o caso da vida espiritual que os irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra se comprometem a viver e a desenvolver em si, entre si e à sua volta. O culto eucarístico, seja na celebração eucarística, na adoração em Quinta-feira Santa ou na preparação da solenidade do Corpo de Deus, assume uma centralidade na vida, não só na vida da Irmandade, mas também na vida de nós, irmãos, que muitas vezes planeamos o nosso ano também em função do trabalho que nos é exigido na preparação, não só destas solenidades, mas também em todo o contributo que, enquanto irmãos, damos na vida paroquial. A espiritualidade eucarística, que sublinha a presença real de Cristo ressuscitado nas espécies eucarísticas, não teve, obviamente, a sua origem no Concílio de Trento.
Mas não podemos, no entanto, esquecer que deste concílio ela recebeu um forte impulso. A Confraria do Santíssimo Sacramento de Mafra foi uma das primeiras que em Portugal aderiu a este movimento teológico e espiritual, que sublinhava como no pão e no vinho consagrados se encontram realmente o corpo e o sangue do Senhor, alimento para a fé e para toda a vida cristã. Assim, enquanto irmãos, somos chamados a viver intensamente a liturgia e o culto eucarístico. Na Eucaristia, alimentamo-nos de Cristo. Melhor, Ele próprio nos alimenta e, deste modo, transformamo-nos nele, como gostaria de sublinhar Santo Agostinho. Como membros de Cristo, vivemos a sua paixão. A cruz do Mestre é a cruz do discípulo. Como disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. A realidade da presença eucarística conduz-nos necessariamente à meditação da paixão, pois que o Senhor presente na Eucaristia é o mesmo que por nós morreu e ressuscitou, como nos é recordado em Quinta-feira Santa. Celebração que na vida espiritual da Irmandade assume particular relevo com a preparação da celebração, a montagem do trono e, sobretudo, com a adoração ao Santíssimo Sacramento. O mistério da Eucaristia, a sua realidade, só é pensável a partir da paixão do Senhor e da sua ressurreição. É o mesmo Senhor, aquele que disse aos seus: isto é o meu corpo, fazei isto. E aquele que sofreu o suplício da cruz. A paixão e a ressurreição de Jesus tornam-se atuais, presentes ao nosso mundo e, de modo muito particular, nas espécies eucarísticas. Como membros de Cristo, fazendo parte desta Irmandade, alimentados pela Eucaristia, vivemos unidos uns aos outros. Desta forma, a Eucaristia é sacramento de unidade. Ela mostra-nos unidos àqueles que deixaram este mundo e vivem ainda em peregrinação para a casa do Pai. Na Eucaristia é o corpo de Cristo que peregrina na terra, que já partiu para o Pai, mas peregrina ainda até à vida plena e àquele que já desfruta da visão e da comunhão plena com o Senhor. É todo o corpo do Senhor que se encontra misticamente presente. Termino citando Dom Nuno Brás. A Eucaristia é também, já agora, sacramento da caridade. Assim como este pão partido estava disperso pelos montes e depois de colhido se tornou um só, assim se reúne a tua Igreja dos confins da terra, no teu reino, afirma um dos primeiros escritos cristãos, Didaquê. Participando do mesmo corpo, somos membros uns dos outros, como recorda São Paulo. Por isso não devemos deixar de viver constantemente a caridade, o mesmo é dizer o amor de Deus em nós. Sabiamente, os mais recentes estatutos da nossa Irmandade assumem como seus fins principais a ajuda aos seus membros no crescimento da fé católica, promovendo a piedade cristã, subsidiando e intensificando o culto do Santíssimo Sacramento e o fomento do exercício da caridade cristã, entendida no seu sentido mais amplo. A partir da Eucaristia, vivendo dela e deixando que nela o próprio Senhor nos alimente, podemos percorrer um caminho seguro na vida de uma maior união ao Senhor e nele aos irmãos. Muito obrigado. Damos agora a palavra à irmã Amália Saraiva, religiosa da Congregação das Irmãs Reparadoras, Nossa Senhora de Fátima. Dentro do espírito de fraternidade que nos envolveu esta manhã, permitam-me que saúde a todas e a todos com muita alegria. Boa tarde a todos. Obrigada. Em nome das irmãs reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, agradeço à organização do Congresso
o convite que nos foi feito para partilhar convosco o testemunho da nossa vida eucarística. Muito obrigada. 562 era o número de congressista do Dr. Manuel Nunes Formigão, enquanto participante no primeiro Congresso Eucarístico Nacional, realizado nesta cidade há 100 anos e do qual o corrente congresso é memória. A centralidade da Eucaristia na vida do venerável Padre Formigão já o tinha levado, 10 anos antes, a Lourdes, para participar no 25º Congresso Eucarístico Internacional, que se realizou de 23 a 26 de julho de 1914. 100 anos depois, apraz-me estar aqui para testemunhar a fecundidade da sua vida espiritual, radicalmente eucarística, e do carisma reparador que nos legou, centrado na Eucaristia. 3 questões se impõem. Que pensa Formigão da Eucaristia? Como a vive? Como a transmite? Ele mesmo se surpreende e exclama: a Eucaristia? Quem impeliu Jesus a instituir essa maravilha do amor? E responde: a necessidade de se comunicar inteiramente a cada um de nós. Esta doação divina é a prova incomparável da procura da nossa alma por Jesus Cristo. Que reconhecimento! Os seus escritos são atravessados pelas referências constantes à Eucaristia. O amor ao Santíssimo Sacramento é o seu alimento. Numa das suas conferências afirma: no dia do seu nascimento, Jesus faz-se nosso companheiro de viagem, nosso amigo, nosso irmão, e jamais nos deixa sós. Instituindo a Eucaristia, torna-se nosso alimento e sacia de seu corpo, sangue, alma e divindade as nossas almas que dele têm fome e sede. Formigão experimenta na Eucaristia o incomensurável amor de Deus por nós e sente-se interpelado a responder com amor e adoração, afirmando: o mesmo se diga do amor para com nosso Senhor Jesus Cristo. Ao renovarmos a memória dos seus benefícios, os tormentos que por nós padeceu o nosso amável Salvador, o amor que nos testemunha ainda agora na Santíssima Eucaristia, facilmente nos deixamos dominar pelos sentimentos de admiração, adoração, reconhecimento, compaixão, amor, e sentimos a necessidade de louvar e bendizer a quem tanto nos ama. Formigão vive intimamente a presença de Jesus sacramentado, mas reconhece que a Eucaristia é um mistério de fé. E cito: mistério grande, Jesus presente na hóstia consagrada, ainda mesmo no mais pequeno fragmento, presente em todas as hóstias consagradas, presente ao mesmo tempo no céu e em tantos lugares da terra, presente sem se manifestar externamente por nenhum modo e conservando as espécies do pão e do vinho, que se tornam como que um véu misterioso da sua pessoa adorável. É grande o mistério eucarístico, mas é ainda maior o mistério do amor. Formigão deixa-se fascinar pelo amor de Deus revelado na Eucaristia e reconhece que é preciso fé para acolher o mistério de Deus escondido.
e diz: é necessário avivar a fé para crer firmemente na presença real e demonstrar essa fé com a devida compostura diante do Santíssimo Sacramento. O venerável Formigão encontra assim na Eucaristia a luz e a força para amar o próximo em todas as circunstâncias. A Santíssima Eucaristia, diz ele, é o dom do coração de Jesus. A Sagrada Comunhão traz-nos esse coração adorável, com a sua vida, com as suas disposições, com as suas virtudes. E quando o coração de Jesus palpita em nós, muito perto do nosso coração, podemos deixar de amar o próximo? O amor de seu eterno Pai e o amor dos homens, Jesus está todo nestes dois amores. Eles são a vida toda do seu divino coração. E nós, quando quisermos inflamar o nosso amor para com o próximo, iremos à Santa Mesa com esse vivo desejo, e o amor do Senhor descerá até nós sob o véu das espécies eucarísticas. Dar-nos-emos como Jesus sabe dar-se, com simplicidade, com delicadeza, com generosidade, sem esperar retribuição nem reconhecimento, pelo movimento de um coração que tem necessidade de se dar e de se expandir. Esta reprodução do seu amor em nós é o fruto natural da Eucaristia. Será o triunfo da Santíssima Eucaristia derreter o gelo do nosso coração e substituir em nós o frio do egoísmo pelos ardores da caridade, que a exemplo de Jesus se estenda ao mundo inteiro e abarque todas as almas, sem exceção. Podemos afirmar que o coração eucarístico de Formigão arde de zelo pela salvação de todos. Tem a ousadia de querer chegar a todos e a todas as geografias. São inúmeros e eloquentes os testemunhos deste amor eucarístico que animava a vida interior do venerável Padre Formigão. Cito apenas alguns da Posício. No que concerne à sua vida interior, diz o professor Lúcio Craveiro, ele viveu intensamente o culto e o sacrifício da Eucaristia e nela principalmente o encontrava, na sua vida interior, nas suas lides apostólicas, nas dificuldades e provas dolorosas, sempre. Confortava-se junto do sacrário, alimentava-se de Cristo na Eucaristia e nela buscava força, luz, constância e fervor. O mistério pascal, fruto do amor do coração de Jesus, foi para ele a vereda segura do seu caminho espiritual. Toda a sua espiritualidade repousa no contacto vivíssimo com Deus e com Cristo sacramentado. Formigão vivia absorvido pelo mistério eucarístico, o que o tornava um homem diferente, muito recolhido, parecendo que andava em contínua adoração. A íntima comunhão com Deus traduzia-se em zelo apostólico, em caridade efetiva em favor dos irmãos. A celebração da Eucaristia e a adoração eucarística frequente eram para ele pão partido e repartido pelos outros,
todos os outros numa doação total, saciando a fome e a sede dos mais necessitados. Por isso, pôde afirmar: a Santíssima Eucaristia, que é uma escola de amor de Deus, é também uma escola de amor do próximo. Quando o nosso amor para com Deus cresceu em seguida a uma comunhão, o nosso amor para com o próximo cresceu certamente nas mesmas proporções. De resto, parece que o próprio Jesus quis indicar-nos a caridade fraterna como o primeiro fruto da Eucaristia. De facto, sabemo-lo, sem amor e compaixão pelos outros, o nosso aparente amor por Cristo é uma ficção. Tudo isto antes de Fátima. Antes de Fátima se impor ao venerável Padre Formigão com a verdade e o vigor do Evangelho. O amor à Eucaristia e a prática frequente da adoração eucarística são antes da mensagem de Fátima, revelada por Nossa Senhora aos santos pastorinhos e por estes transmitida ao Dr. Formigão. Mas os apelos da Senhora do Rosário de Fátima têm sobre ele uma influência avassaladora. Depois de escutar os videntes, depois dos contactos íntimos que teve com cada um deles, e especialmente com a Jacinta, nunca mais teve sossego. O seu zelo apostólico consumia-o no desejo de dar cumprimento aos pedidos de Nossa Senhora. A partir deste momento, deixava transparecer duas grandes devoções: ao Santíssimo Sacramento e a Nossa Senhora de Fátima. E, como as crianças videntes, também ele vivia a angústia enorme das almas em perigo de se perderem, dos pobres pecadores endurecidos. A vontade de Deus, que sempre norteou a sua vida e decisões, manifesta-se agora nos apelos da Senhora mais brilhante que o sol e, concretamente, no pedido que lhe é dirigido através da Jacinta. É preciso que haja quem faça reparação. A forma mais eficaz de concretizar este pedido passou a ser a razão da sua existência, da sua oração, da sua ação, dos seus sofrimentos. É ainda o professor Lúcio Craveiro que nos explica. O segredo da Jacinta que lhe foi dirigido e ele sentiu ligado intimamente à ideia de reparação, despertou no ânimo do Padre Formigão, através de uma luz interior do espírito, uma força, um carisma irresistível que ecoa longamente na sua vida. E foi essa voz interior que ele defendeu a todo custo e finalmente realizou, que o constituiu e tornou o fundador. Depois de 1000 contrariedades que teve de vencer, com ânimo humilde mas constante, criou a instituição que correspondia à voz interior do Espírito, ao seu carisma, e que é a Congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, a ideia de reparação como fim especial do Instituto veio-lhe de Nossa Senhora, principalmente através da Jacinta. Essa ideia foi confirmada no seu espírito pelo contacto com Lúcia, por ocasião da sua profissão religiosa. Dom Alberto Cosme do Amaral, bispo de Leiria Fátima, apontou-o como uma nova estrela que Deus fez brilhar na sua igreja e elogia assim a sua paternidade espiritual.
fruto bendito da sua fecunda paternidade sacerdotal, é a congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima. Foi seu pai, mas foi também sua mãe. Foram espiritualmente geradas por duas grandes loucuras do seu amor: a loucura do amor à Eucaristia e a loucura do amor a Nossa Senhora de Fátima. Nós, as Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, hoje damos vida a este carisma e procuramos viver este espírito que o Fundador nos transmitiu lúcida e incansavelmente e que as nossas constituições nos propõem. A vida de reparação, a nossa vida, alimenta-se principalmente na Eucaristia, onde Jesus Cristo se oferece pela humanidade. A participação neste mistério é o momento mais importante do nosso dia. Unidas a Cristo, oferecemos diariamente ao Pai o trabalho, a oração, os sofrimentos e as alegrias por todas as pessoas. Na celebração da Eucaristia e na adoração eucarística, recebemos a luz e a força para viver a nossa entrega generosa a Deus e ao próximo. Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, ao tempo Cardeal Patriarca de Lisboa, havia de reconhecer que a obra da reparação é uma obra de Deus, de grande valor na Igreja e com uma grande missão a cumprir. E diz às irmãs: a vossa presença constante diante do Santíssimo Sacramento, solenemente exposto, é uma graça para o mundo, nesta hora em que há tanto mal e pecado. Numa sociedade como a nossa, que rejeita a ideia de pecado e que não vê nenhuma necessidade de expiação, como soam atualíssimas estas palavras. A Eucaristia que celebramos e a adoração que fazemos não são, de todo, atos isolados ou individualistas, mas uma atitude passiva e ativa de solidariedade com o mundo e com os seus emergentes conflitos e problemas. A adoração eucarística que fazemos na Capela do Santíssimo, no Santuário de Fátima, há mais de 60 anos, é a expressão pública da grandeza e do valor da adoração como um meio de proximidade a Deus e ao mundo. De facto, a adoração consolida em nós a fraternidade incessante, a mesma que levava os santos pastorinhos a preocupar-se com a conversão dos pecadores, as intenções do Santo Padre, os doentes, os soldados, a paz, a situação geopolítica do mundo, que eles não entenderam, mas intuíram ser decisiva para o bem comum. A Eucaristia está, assim, no centro da nossa espiritualidade, porque na Eucaristia se renova a paixão de Cristo, de cuja plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Formigão entendia a adoração reparadora como uma praxis contínua, que não se limita a um tempo e a um lugar, mas que se prende com a nossa maneira de ser filhos no Filho. O espírito reparador é a manifestação de um amor filial, que, nutrido na Eucaristia e na adoração eucarística, não conhece fronteiras nem entraves, torna-se oferta amorosa da vida toda, em comunhão com o Senhor. Lembra-nos o Papa Francisco: a única possibilidade de participar na sua oferta é tornarmos-nos filhos no Filho. É este o dom que recebemos.
Este é o nosso carisma, o nosso ideal. Mas quero dizer-vos que nos encontramos em caminho. Sabemos que o belo não é um brilho momentâneo, mas um permanecer aceso em silêncio. E que o passo do belo é longo e lento. Não se encontra a beleza num contacto imediato. Ela acontece antes como reencontro e reconhecimento. A adoração reparadora é persistência na esperança. Acreditamos que é possível a conversão, a transformação, o mundo novo. Vou realizar algo novo que já está a aparecer. Não o notais? Esta expectação pode parecer ingênua ou irracional aos olhos de uma sociedade que consome a tragédia e a barbárie com a leveza da banalidade. Os meios de comunicação social vendem o drama da vida real a grandes audiências e o mal é veiculado pelos algoritmos a velocidade vertiginosa. Nós, porém, confiamos que a adoração eucarística reparadora é o fermento discreto e silencioso que transformará o mundo a partir de dentro, do próximo e do pequeno, como nos ensina o Papa Francisco. Amamos o mundo tal como ele se apresenta ao nosso olhar. Fragmentado, líquido, transparente, efêmero, beligerante. Porém, cremos que a adoração é um dinamismo espiritual que em toda a parte vê sinais de um tempo sagrado de paz, um grande momento de reconciliação, uma nova era de ouro, um tempo profético, miraculoso e consolador, capaz de curar feridas e de inflamar esta vida de vida eterna. Na adoração eucarística diária, temos um horizonte de esperança. Essa pequena esperança que parece não ser nada. Essa esperança menina, imortal, que vê o que ainda não é e o que será. Ama o que ainda não é e que será. A adoração é uma fonte inesgotável de esperança. E esta, por sua vez, crê que Deus pode fazer brotar flores no deserto, mesmo no digital, se tivermos a verde bondade de permanecer. Muito obrigada. Vamos então agora terminar aqui com um testemunho mais juvenil, Margarida Barroso, da Liga Eucarística. Antes de mais, boa tarde a todos. Gostava de saudar toda a gente aqui presente e obrigada por me ouvirem um bocadinho. Prometo não ser chata, ou tentarei. A Liga Eucarística foi um movimento que surgiu no mundo devido ao Papa Pio XIII, que fez um apelo forte e cerrado a 17 de fevereiro de 1942, para que assim a Eucaristia se tornasse a principal fonte da vida dos católicos. O primeiro país a criar a Liga Eucarística foi a Bélgica. Em Portugal, foi com o Sr. Padre Jesuíta João Augusto Gonçalves que a Liga Eucarística foi criada mais tarde, em 1948. E tinha como objetivo inicial atrair os homens, sim, somente os homens, a comungar na Eucaristia, porque muitos iam à Eucaristia, mas acabavam por não comungar. Mais tarde, este movimento foi aberto, como está atualmente, a senhoras e a jovens.
Foi promotor espiritual arquidiocesano durante 45 anos o Sr. Padre Jesuíta Manuel Moraes, e é uma figura de destaque ao longo destes 75 anos e da Liga Eucarística, pois foi ele que ajudou bastante a divulgação deste movimento. Atualmente, a direção da Liga Eucarística tem como promotor espiritual o Sr. Padre Jesuíta Padre António Coelho, tem como presidente dos senhores o Sr. Joaquim Monteiro e presidente das senhoras a doutora Lisete Baltazar. Mas afinal, o que é a Liga Eucarística? De uma forma muito concreta, todos nós vamos à igreja, todos nós vamos à missa, todos nós vamos à Eucaristia. Mas muitas vezes, na teoria, sabemos que Jesus Eucaristia é o nosso grande alimento, mas no meio da nossa rotina, do cansaço, de tantas outras situações, acabamos por nos esquecer. A Liga Eucarística é este alerta, é este lembrar que a Eucaristia continua a ser importante, não só uma horinha, na horinha da missa, mas também fora dela. Portanto, é um movimento eclesial de leigos, ligado assim ao apostolado da oração. Tem como pilar o amor a Jesus sacramentado. Existe uma adoração ao Santíssimo Sacramento nas primeiras quintas-feiras, sextas-feiras, sábados e domingos do mês, e está espalhado ao longo das várias paróquias e dos vários santuários. Também é muito importante para a Liga Eucarística os sacramentos, em especial a confissão e a Eucaristia. O ideal era confessarmos uma vez por mês, e é a meta que nós tentamos atingir. Às vezes não dá, tentamos várias vezes durante o ano. Já a Eucaristia, nós temos a missa de testemunho, todos os núcleos têm, mensal, em que são convidados a que todos os liguistas participem nela ativamente. Vocês são capazes de ter visto aqui por Braga umas pessoas muito bonitas com umas bandeirinhas que a representar a Liga Eucarística, e dos homens, mulheres e jovens. Também participamos em diversas atividades e, além disso, nas missas semanais e nas missas diárias. Como liguistas, temos uma grande devoção a Maria, e as consagrações é algo que nos distingue. Ou seja, procuramos, como já fizemos em Ferreiros aqui em Braga, que nos consagremos a Maria, cheguemos mais perto de Jesus através de Maria, e temos como lema ligados a Jesus por Maria. Esta consagração segue o método de São Luís Maria de Montfort e permite que nós ajudemos e sirvamos a nossa paróquia e não só. Esta missão na paróquia, nós temos umas reuniões semanais, que são as chamadas cenáculo, em que aprofundamos a palavra de Deus. Nós tentamos fazer diversas reflexões, diversas atividades, e tentamos ter um momento todos juntos e procurar em que é que podemos servir melhor na paróquia. Cada liguista alimenta-se do amor sacramentado e pede auxílio a Maria para servir na sua própria paróquia. Assim, os liguistas são membros ativos na comunidade, e muitos deles também são ministros da comunhão, leitores, acólitos, catequistas, entre outros, permitindo assim servir verdadeiramente na comunidade. Nós, jovens, temos como exemplo o beato Carlo Acutis, que todos nós conhecemos, que está em vias de canonização, porque nós achamos que ele consegue fazer a ponte entre a tradição e entre as redes sociais, entre a comunicação, e entre o futuro, o presente e o passado. Achamos que é ele quem melhor nos define. Por isso é que ele é chamado o santo da internet, divulgando assim os milagres eucarísticos. A nível mais pessoal, conheci a Liga Eucarística em 2018, com 13 anos, e posso dizer que foi amor à primeira vista, porque, como todos os avós e famílias portuguesas, foi-me incutido desde pequena crescer nesta cultura cristã. Eu penso que é muito importante esta cultura cristã e católica que existe em Portugal, porque permite com que nós
consigamos crescer e evoluir, porque temos as bases. Portanto, a minha avó chamou-me para fazer parte deste lindo movimento que conseguimos ajudar a criar a Liga Eucarística Grupos Jovens, na Laje, em Vila Verde, aqui em Braga, em 2018. Tem sido um desafio muito bonito, tem sido uma caminhada toda ela muito bonita, e seguindo exemplos como o Beato Carlo Acutis, conseguimos chegar mais longe, pois divulgamos a Liga Eucarística tanto nas redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok, e tentámos chegar a todas as pessoas, não só as pessoas mais velhas como as mais novas, e tentar ser um elo de ligação. Um ponto que noto de bastante importância foi as Jornadas Mundiais da Juventude, pois permitiu que nós, jovens, enquanto liguistas, viver a fé de outra forma, e vimos-la de outra forma, vivenciámos-la durante aquela semana de uma forma inesquecível. Nós, enquanto liguistas, fizemos todos um percurso através de várias campanhas para conseguirmos ir às jornadas, e resultou da melhor maneira, e estávamos a tentar levar que as jornadas aconteceram, sim, mas que também continuem atuais no dia de hoje e passados quase um ano, que continuem a ser parte do nosso dia-a-dia. Seguindo o nosso santo da internet, queria terminar com a frase: não morramos fotocópias, mas sim originais. E procuramos segui-lo e sermos originais e continuar a chamar jovens até nós. Se estiverem interessados, se por acaso quiserem saber o que é isto da Liga Eucarística, se não conseguir explicar muito bem, podem sempre falar ou comigo ou qualquer um dos liguistas aqui presentes, que procuremos explicar da melhor forma. Muito obrigada e um bem-aja liguista.